Fala rapaziada atleticana, beleza? No vídeo de hoje vamos tentar trazer uma dinâmica um pouquinho diferente. Vamos tentar juntos aqui escalar quais são os 11 titulares iniciais do Atlético para o Campeonato Paranaense de 2026. Quais jogadores servem, quais jogadores devem ser utilizados, quais são os jogadores principais a serem escalados e utilizados, quais não servem. Vamos tentar juntos aqui trazer essa resenha, trazer essas opiniões para ver se chegamos nesses 11 iniciais. Mas antes de mais nada, rapaziada, se chegou até esse vídeo, deixe seu like, deixe seu joinha. Vocês não sabem o quanto isso ajuda ao vídeo e ao canal a ser divulgado aqui dentro da plataforma. E se não está inscrito ainda, se inscrevam. Vamos rumo aos 100 mil inscritos no ano de 2026 e com certeza com a ajuda de vocês chegaremos lá. Mas vamos lá, vamos usar essa base inicial. Vamos usar um esquema de 4-3-3 e vamos discutindo posição por posição. No gol, eu acho que é uma unanimidade, todos têm quase praticamente a mesma opinião, que é o Campeonato Paranaense do Mikael. Eu acredito nisso e vejo esse cenário muito favorável para o Mikael e para o Atlético. Por quê? O Mikael é um jogador que vem de um 2025 na Série B muito abaixo, muito decepcionante, muito aquém daquilo que se esperava do Mikael. E isso foi fazendo com que o jogador fosse perdendo confiança, fosse perdendo minutagem, né? Ele saiu, foi para o banco de reservas para o Santos entrar como titular. Isso foi minando o jogador do jogador com o próprio jogador e do jogador com a torcida. E o Campeonato Paranaense vem justamente em contramão a isso. Colocar o Mikael de novo em um cenário de menor pressão, em um cenário onde ele consiga jogar com mais tranquilidade, consiga desenvolver melhor o futebol dele, eu acredito que isso vai fazer com que o jogador se torne uma peça novamente, porque ele já demonstrou esse futebol, mas se torne novamente uma peça confiável para o Atlético a curto, médio e principalmente a longo prazo. Não perder o jogador, não deixar com que o jogador seja colocado em momentos de muita pressão. O Santos foi expulso, ou o Santos se machucou, não tem que pôr o Mikael no jogo contra o Flamengo no Maracanã, e aí o garoto tem uma falha que é natural para um jogador jovem, e aí blum, despenca de novo, e aí o jogador às vezes é vendido, sai do clube em baixa, sendo que dentro desse cenário a gente consegue ainda trazer o Mikael, acredito que conseguimos trazer o Mikael de volta para compor esse elenco, ser uma peça, uma das principais, acredito, que para a própria Série A de 2026, mas mais a longo prazo. Agora, indo para a lateral direita, eu escalaria outro que também eu acredito que não tenha muita conversa, né? Quase uma unanimidade, que é o Vitinho. Um jogador que fez uma taça FPF muito boa, um jogador que demonstrou, eu acredito que de todos dessa leva da taça FPF, ele foi o que mais se destacou em todos os aspectos, no aspecto tático, no aspecto físico, velocidade do jogador. Ele demonstrou um futebol muito maduro para a competição. Isso fez com que ele ganhasse, né, quase assim, né, essa vaga para o time principal da Série A. E acredito que até o Vitinho consiga contribuir, dependendo do cenário e da situação, num próprio cenário de Série A. Mas eu ainda acho que para lapidar e para confirmar e para vermos um pouquinho ainda mais do que o Vitinho pode entregar, um Campeonato Paranaense pode fazer muito bem para o jogador. Como dupla de zaga, iria com Marcão e Fábio Lucas, outros dois que fizeram uma boa taça FPF. Nada assim super extraordinário, mas demonstraram sim valências, né, em um jogo um pouco, na minha opinião, um pouco mais acima. Então são jogadores que eu acredito que para tentarmos formar peças possam se beneficiar também bastante, também muito jovens, e podem se beneficiar bastante desse cenário de campeonato paranaense. Ter disputas com times mais qualificados do que os que tiveram na Taça FPF, para ver até em que nível esses jogadores podem atuar, se podem atuar, serem peças para uma possível rodagem, possível composição de elenco na Série A. Indo para a lateral esquerda, iria com Claudinho, outro que também fez uma taça FPF ok,
não achei nada demais, assim, nada surpreendente, mas acho que fez uma taça FPF, assim, honesta. É um jogador que já era profissional, que foi contratado e se juntou ao time sub-20. Então, eu acredito que colocar ele também nesse cenário, num cenário um pouquinho mais competitivo, para ver o quanto que o Claudinho pode ou não contribuir. E essa formaria a nossa linha de defesa. Indo para o meio-campo, iriam com 2 volantes e um meia, camisa 10, um meio-campista ofensivo. Os 2 volantes iria com João Cruz e Riquelme. Sim, já vamos chegar no Riquelme, mas iria com esses dois para dupla de volância. João Cruz, um jogador que foi muito importante nessa reta final de Série B, nesses últimos 2, 3 jogos de Série B, um jogador que entrou, fez gols, fez o gol contra o América Mineiro, fez aquele golaço de falta contra a Ferroviária, mas era um jogador que não vinha recebendo minutos, era um jogador que não vinha recebendo muitas oportunidades. Então, eu acredito que para reforçar o João Cruz, que para falar, o João Cruz bateu o pé e falar, estou aqui, sou útil, estou disponível para jogar uma Série A, eu acredito que essa titularidade e acredito que até uma possível capitania para o João Cruz possa fazer muito bem ao jogador, para ele se consolidar, para ele vir como essa peça de rotatividade para o elenco, sem dúvidas, né? Sem, putz, será que põe o João aqui? Será que não põe? Será que o João agrega? Será que não agrega? Eu acho que o cenário de Série B, perdão, de Campeonato Paranaense, vem justamente para colocar essa pedra e cravar o João Cruz de vez como peça do elenco. E o Riquelme fez uma taça FPF muito abaixo, né? Nós já colocamos aqui, já trouxemos um vídeo sobre o Riquelme, falamos e esmiuçamos um pouquinho melhor do jogador, mas acredito que o Riquelme é um jogador com um potencial muito grande. É um jogador que se destacou muito nos campeonatos sub-20 que disputou. Então, eu ainda acho que o Riquelme tem essa última fagulha, essa última esperança de tentar um campeonato paranaense bom, fazer um bom campeonato paranaense para assim subir de vez, para se provar como jogador a nível profissional ou não. Ou ser um jogador de estrela de sub-20 que não conseguiu agregar, para realmente assim testar o Riquelme, ver o quanto que o Riquelme está disposto e o quanto que o Riquelme quer essa vaga no elenco, essa disputa pela vaga do elenco, ou se não. Então eu acredito que começaria com ele. E como camisa 10 aqui, até pode surpreender um pouco, mas na minha opinião, começaria com Alejandro Garcia, a contratação colombiano que chega do Once Caldas. O contrato dele termina lá dia 31 de dezembro. E ele se apresenta ao Atlético dia 2. Então eu colocaria já para testar, para ver o que o Alejandro Garcia pode mostrar, o quão ele pode agregar, ver mais as características dele vestindo a camisa do Atlético. Ver se o jogador, quais são as características, quais são as funções que ele faz melhor, e entender como é esse jogador jogando em campeonato, né, aqui no Brasil, jogando um campeonato de um nível menor, né, claro, o Campeonato Paranaense, mas vendo assim, qual é que é do Alejandro Garcia. Começaria e colocaria ele de titular para já jogar. Esse seria o meu meio-campo. E no ataque, colocaria Isaac na ponta esquerda, Leozinho na ponta direita e Sorriso como esse centroavante móvel para esse ataque. E o Leozinho, só um adendo, podendo ser o Kaique Paquetá vindo a agregar também. Mas os 3 titulares começariam com eles. O Isaac para iniciar, jogador que se lesionou em agosto, lesão no joelho, e de lá para cá, obviamente, vem se recuperando, vem fazendo o processo de fisioterapia, o processo de transição e recuperação, e já está em fase final já de tratamento. Isso faz com que o Isaac tenha uma oportunidade muito boa para o Campeonato Paranaense, de voltar, de pegar ritmo, de mostrar que está íntegro, que está inteiro, assim como foi com o Julimar, né, que veio e não se sabia, e tipo,
putz, será que vai conseguir desempenhar, será que não vai? Eu acredito que isso seja para ver o nível que o Isaac está na parte física e ver o quanto que ele consegue trazer de volta, né? Ver se a gente consegue ver aqueles lampejos do Isaac no início da passagem dele pelo Atlético, um jogador muito rabisqueiro, que dribla bastante, que avança bastante a última linha. Então acho que o Campeonato Paranaense pode fazer muito bem para o Isaac, para ele chegar com força para ser uma boa peça na Série A, para o time titular na Série A. Na outra ponta, Leozinho, tipo, pô, Murilo, mas o Leozinho para mim é titular no time, para mim ele tem que ser peça. Assim, rapaziada, na minha opinião, o Leozinho, ele ainda não tem o nível de futebol para competir na Série A. Dentro daquele contexto de Série B, com jogadores mais lentos, jogadores mais durões, o Leozinho vindo com associação, com bastante drible, bastante velocidade, bastante leveza no futebol, era uma característica muito importante que entrava em cenários, em momentos específicos e que desequilibrava de boa, assim, de num bom cenário, né, no bom sentido. Na Série A, esse nível do futebol dele precisa ser provado. O Leozinho ainda, na minha opinião, ainda precisa pegar essa cancha de ser um titular, de fato, e ver e colocaria ele nesse cenário para o Campeonato Paranaense, para ver o quanto que o Leozinho consegue desempenhar jogando os 90 minutos, assim, por um período longo de jogos, e entendendo, assim, dar essa cancha, dar essa rodagem para o Leozinho, para a gente entender se esse futebol que ele demonstrou na Série B, pô, tem nível para a Série A, ou se não, se ele vem mais para compor elenco, vem mais para ser um cara de minutos finais, ou se ele pode ser, sim, uma boa peça para nós na Série A. E o Sorriso colocaria mais como um cara que também não fez uma taça FPF muito boa, muito acima. Mas eu acho que foi um cara que demonstrou um futebol um pouco mais lúcido. Ele é um cara que tem bastante velocidade, é muito jovem, então até para a vitrine do Sorriso, eu acho que seria um cenário muito positivo, muito bom para ver se o jogador ainda consegue demonstrar alguma coisa, um pouquinho mais do que ele demonstrou na Taça FPF, ou se é um jogador que é em trâmites para ser negociado, para ser emprestado, ou se fica mais um pouco, se realmente não tem nível para subir para o time principal, ou se tem. Então, rapaziada, esse seria os meus 11 iniciais para o Campeonato Paranaense de 2026. Mas eu quero saber de vocês. Eu quero que vocês coloquem aqui, rapaziada, quais seriam os 11 de vocês. Quais seriam os 11 jogadores? Qual é o esquema que vocês utilizariam e as 11 peças que vocês colocariam para começar o Campeonato Paranaense? Viajei em algum nome? Acham que, talvez esses seriam os 11 iniciais melhores mesmo? E outras peças que vocês acham que possam contribuir, Bruninho, o próprio Kaique Paquetá, Cauê Vinícius, todos esses jogadores, quais vocês acham que devem estar, vocês acham que não devem estar para o Campeonato Paranaense? Muito obrigado pelo vídeo, rapaziada. Tamo junto.